Fala pessoal, quanto tempo! Bom, gente, eu tô voltando aqui pra trazer um pouco pra vocês de tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, principalmente no último ano, porque eu dei uma afastada aqui das redes pra poder me reconstruir, vocês vão entender um pouquinho mais no detalhe. E eu tenho recebido muitos comentários de pessoas, né, me perguntando o que aconteceu. E essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem que eu fiquei inclinada a voltar aqui, trazer um pouquinho pra vocês de tudo que tá acontecendo na minha vida. Até que, porque pode ser que seja contribuição pra vocês e até pra registro mesmo aqui da minha vida, de como que tudo tem se desdobrado nesse último tempo. Então, fica aqui se você tem interesse nesses vídeos, nesses conteúdos, pra saber como que a gente tá. E principalmente acompanhe os outros vídeos, segue esse canal, né? Comenta aqui se tem alguma coisa específica que vocês gostariam de saber. Até pra a gente gerar uma energia de troca, né? Então, a gente gera uma energia de troca, o universo corresponde e equilibra os pontos. Bom, pessoal, direto ao ponto aqui, que é uma coisa assim que eu percebo que vocês gostam bastante pelos comentários, que eu sou uma pessoa muito direta ao ponto. Então, vamos lá, gente. Um ano atrás, eu vim aqui nesse vídeo pra falar um pouquinho de como foi a minha experiência com a Ayahuasca. E foi quando tudo começou a fazer mais sentido na minha vida. Porque a ressonância, ela é como se ela tivesse tirado o véu da minha face. Só que, como eu tinha uma baixíssima autoconfiança, eu não confiava em mim, eu não acreditava nas coisas que eu estava ouvindo e sentindo, por conta de problemas de confiança. Então, com a Ayahuasca, como eu vi, a Ayahuasca, ela faz algo que faz você ver, sentir e ter a sensação de que aquilo é real, fez com que eu começasse a trabalhar em um sentido de que, cara, isso realmente aconteceu, realmente tem um problema, realmente eu preciso resolver a minha vida. E, gente, o ponto central aqui desse vídeo que eu quero falar pra vocês é que na minha situação, tá? Se vocês se identificam comigo, vocês vão perceber que vai ressoar com vocês, é que o maior problema que fez com que tudo travasse é a culpabilização dos nossos pais. Eu não sei se vocês conhecem essa frase de Freud, da psicologia, que a vida adulta é o chão que a criança pisa. Então, tudo que a gente vive na nossa vida adulta é reflexo do que a gente viveu do 0 aos 7 anos. E se você passou por traumas, se você passou por problemas e dificuldades, muita coisa a gente coloca pra debaixo do tapete. E muitas vezes, como a gente tá colocando tanta força pra gente não poder tratar aquele trauma, aquele problema, a nossa vida não vai pra frente. Então, a gente tem uma falsa sensação de avançar, aí a gente avança, aí a nossa criança, né, o nosso inconsciente tá ali freando você, e você não consegue ir pro mais. Quando você coloca a ressonância no negócio, tanto que eu recomendei aqui para algumas pessoas, não faça ressonância se você já está no caos, porque isso vai piorar, vocês vão entender agora por quê. Porque se você coloca a ressonância nesse processo, um ciclo que costuma demorar para acontecer e dar problema, vai acontecer com muita mais rapidez. E antes da ressonância, eu não percebia que eu tinha um ciclo de ganha e perde, ganha e perde. Só que eu achava que era normal da vida. Ah, é normal, né? A hora a gente tá bem, a hora a gente tá ruim. Só que, gente, eu estudei tanta coisa, vocês não vai se dar quantas coisas que eu estudei, e não é normal. Se você tem um ciclo de ganha e perde, mas é espaçado, a gente não percebe que a gente tem problemas, que a gente precisa resolver. Com a ressonância, isso vem em minutos. É muito rápido. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha perdido tudo, entrei no fundo do poço, como eu relatei pra vocês, me vi numa situação desesperadora, voltei pra casa dos meus pais e fui começar a me reconstruir. Com isso, o que mudou realmente os meus resultados e fez com que eu avançasse foi me responsabilizar pelas minhas atitudes. Porque o que eu estava percebendo que estava acontecendo comigo? Eu estava culpando os meus pais inconscientemente, eu queria puni-los por uma coisa que eles não têm culpa. Eles também sofreram, eles são adultos, eles também passaram por situações difíceis na vida deles. E em algum grau, eu, na minha inocência, na minha soberania, sei lá o que eu posso dizer pra vocês, eu queria culpá-los. Então, inconscientemente, eu criava perdas pra eu ter que pedir ajuda deles. Então, isso era um padrão que eu identifiquei por conta da Ayahuasca e por conta também de processos de projeção que eu faço durante o sono. Com isso, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês, assim, que foi o divisor de águas pra mim, pode ser que seja muito besta o que eu vou dizer, mas quando vocês entenderem no nível profundo, vai fazer sentido. Parem de encher o saco dos seus pais. É isso que é o resumo da minha trajetória. Porque enquanto eu estava numa posição de punição dos meus pais inconsciente, porque o fato de eu não dar certo, a gente pune os nossos pais, fazia com que a minha vida não andasse. E que eu conquistasse algo, tinha um relacionamento que eu queria e depois perdia de novo. Conquistava, depois perdia de novo. Então, gente, assim, quando eu parei, deixei meus pais em paz, me afastei, eu fiz um corte dos meus pais, e eu não tô falando corte, parei de falar com eles. Não, eu simplesmente deixei o meu pai e a minha mãe em paz. E o que é isso em vias práticas? Vou resolver a minha vida.
eu estou passando por dificuldade, ninguém precisa saber, eu não preciso chorar pra minha mãe, ai mãe, tô com problema, ai pai, tô com problema. Não, acabou, não tem essa. Eu fiz a bagunça, eu resolvo. Então o que eu fiz, gente? Em janeiro, eu me mudei de perto da cidade dos meus pais, eu fiz uma ruptura. Então o que eu fiz? Eu saí perto deles. Quando eu fiz isso, eu comecei a olhar apenas pra mim, porque só era eu estava tendo que resolver os meus problemas, e eu comecei a perceber que no fundo, eu não queria ganhar dinheiro. No fundo, eu não queria. Por quê? Porque eu procrastinava, eu não fazia o que precisava fazer, eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava da minha saúde. Então, qual que é o sinal que você manda pra você mesma quando você não se cuida e quando você não faz o mínimo por você? Que você não merece, que você não quer, que você não é capaz. Então, como que eu iria ganhar o dinheiro que eu queria voltar a ganhar se eu não fazia o mínimo por mim? Não me cuidava, não me respeitava, não dava limite pras pessoas, não falava não, deixava todo mundo montar em cima de mim, minhas irmãs montavam em cima de mim, tive vários problemas com as minhas irmãs, com a minha família, porque eu não sabia me posicionar e não sabia falar não. Então essa ruptura fez uma coisa que eu até falei no último vídeo, que é, não tô nem aí se você gosta de mim ou não. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Ai, pra mim era o fim do mundo a pessoa não gostar de mim, ai, alguém não... hoje em dia, caguei, não gosta de mim, problema seu. Ai, não vou fazer tal coisa porque não tô nem aí pra você. Gente, eu virei aquela pessoa, e eu não era assim, virei aquela pessoa que, cara, o que importa pra mim é a minha opinião, é o que eu acho sobre mim, é o que tá, no mínimo, meu parceiro acha sobre mim, ainda assim, a gente ainda, às vezes, eu não gosto, entendeu? Falou, não gosto, sabe? Então, assim, é virar adulto mesmo, sabe? E eu percebia que, no meu caso, na minha situação, eu estava numa posição de criança, de vítima. Então, assim, apesar de a gente ser adulta, tá com 30 anos nas costas... Na realidade, não. Eu era uma criancinha que queria aprovação de papai e mamãe, queria que mamãe e papai cuidassem de mim, me ajudassem, e não cuidava da minha vida. E deixava meus pais com problema, preocupados comigo. E eu até brinquei com a minha mãe semana passada, que eu saí pra almoçar com ela. Eu falei, ai mãe, agora eu tô naquela fase de que eu resolvo meus problemas, não vou encher mais saco de ninguém. Ela, ai, mas você tem que me falar que tá com problema. Não tenho não, por que eu tenho que te falar? Aí eu tô assim, por que eu tenho que te falar? Você tem que saber que a sua filha tá bem. Entendeu? O máximo que vai acontecer é, mãe, vamos sair. Porque, assim, às vezes a gente precisa, né, ter o apoio de mãe e pai ali mais emocional, né? Mas ela não precisa saber que eu tô passando dificuldade, que eu tô desanimada. Por quê? Porque isso vai preocupá-los e vai colocar eles numa posição de cuidar da gente de novo. E, gente, desculpa, assim, criança não faz dinheiro. E aí eu percebi o quê? Que eu não fazia dinheiro porque eu estava agindo igual uma criança. Então, o que eu fiz? Vou romper com isso aqui, vou cuidar da minha vida. E eu juro pra vocês, um mês que eu fiz isso, foi fevereiro, eu arrumei um emprego numa multinacional. Pra ganhar 3 vezes mais do que onde eu ganhava, da última empresa que eu ganhava. E assim, é um lugar que eu só tô crescendo, que eu só tô me desenvolvendo, que eu tô trabalhando com pessoas legais, que não tem mais aquele clima de abuso, porque agora eu sei me posicionar, porque agora eu sei me colocar, ninguém mais monta em cima de mim, agora eu falo, não gosto, gosto, vamos fazer, não vamos fazer. Que eu tinha muita dificuldade, e pessoas que têm dificuldade de dar limites passam por abuso. Então, gente, assim, no resumo, né, tentar ser bem simplista aqui pra vocês, nesses 2 anos de ressonância, eu percebi que a ressonância não faz milagre. A ressonância não é mágica, que eu, em algum grau, eu achava, eu vou pedir os meus pedidos lá da ressonância, eu vou ficar rica, milionária. Gente, todo mundo passa por essa fase. E hoje em dia, eu consigo ver claramente por que eu não tenho o dinheiro que eu queria ter, por que eu não consigo ter as coisas que eu queria ter, porque é um trabalho interno, não é externo, não existe nada fora de você. A tua realidade, a forma como você olha a tua realidade é com base nos seus filtros, nos problemas que você tem que resolver. Se você não tem o dinheiro que você quer, com certeza você não está fazendo o que você precisa fazer. Ah, eu fiz a ressonância há 300 anos, minha vida continua a mesma. Você tá levantando a bunda do sofá e fazendo o que tem que ser feito? Eu me lembro no dia que eu acordei, assim, louca, porque eu queria ganhar mais e não conseguia. Eu lembro que eu fiquei 21 dias... cuidando da minha vibração, isso aqui precisa de um vídeo específico, tá, gente? Mas assim, só pra vocês verem, cuidando da minha vibração, sentindo aquilo que eu já tava, eu ignorei todo mundo, não falava com ninguém, vivi a minha vida. Em 21 dias, um emprego, eu tive não uma proposta, eu tive 5 propostas de emprego, eu tive que escolher qual que eu ia ganhar, porque todas eram maravilhosas. Aí, óbvio que eu fui na multinacional, que era a melhor. Então, gente, assim... o que eu posso dizer pra vocês, assim, eu não sei o detalhe da vida de vocês, o que acontece, mas, possivelmente, o problema que você tem hoje está no que aconteceu do 0 aos 7 anos, que é o que vocês perceberam com relação ao seu pai e à sua mãe. Infelizmente, as pessoas vão falar assim, agora tudo é culpa dos pais. Não, é sua culpa, sua responsabilidade, porque seus pais e suas mães fizeram o que poderia ser feito. Você sabe a história delas? A minha mãe, ela vivia de favor na casa dos outros.
Então, assim, ela era aquela pessoa que tinha que se provar todo o tempo. Como que eu, na minha insignificância, vou culpar a minha mãe pelas escolhas que ela teve comigo de me criar? Pra mim, a minha mãe foi uma guerreira, minha mãe foi maravilhosa, ela fez o que podia fazer. Hoje eu tenho essa consciência. Há um tempo atrás, há uns anos, talvez eu falasse outras coisas pra vocês. Mas assim, gente, um traço, assim, do que tá acontecendo comigo, assim, de muito bom, é que tudo mudou depois que eu tomei a responsabilidade da minha vida. Não tem terceirização mais aqui, sabe? Não tem aquilo de, eu não faço porque eu tô esperando fulano. Não, eu não faço porque eu não quero. Eu não faço, sei lá, 1 milhão porque eu não quero fazer. Porque se eu quisesse, eu ia botar a bunda na cadeira, estudar e fazer o que era preciso fazer. Então, o que eu trago pra vocês assim? Gente, analisem como vocês têm a percepção dos seus pais. Se você tem, inconscientemente, alguma recusa do seu pai, por exemplo, o dinheiro vem do pai. Se você não vai pro mais, é relação com o pai. Agora, você não consegue ter relacionamento, é mamãe, tem que resolver sua mãe. Entendeu? Então, não estou querendo dizer que é culpa deles, tá? Porque eu não acredito em culpa. Eu acredito que é tudo a forma como você enxergou aquilo. Porque, por exemplo, se eu virar pra minha irmã e perguntar pra minha irmã uma coisa sobre meu pai, ela vai falar, não, eu não vi nada disso não, acho que isso é coisa da sua cabeça. Por quê? Ela teve outra percepção da realidade. Então, façam essa análise, sabe? Analisa os seus resultados agora e você tem que ser muito honesto com você mesmo. Cara, eu fiz a ressonância pra poder destravar a minha vida travou. Cara, o que você tá segurando? O que você precisa resolver com a sua família? E eu não digo resolver ir lá falar com a tua mãe. Não, é você dentro de você. Eu fiz vários processos, vários. Assim, vocês não fazem ideia de quanta coisa eu fiz pra tentar resolver. E tudo só se resolveu quando eu mudei a minha percepção com o que eu tinha com relação aos meus pais. Isso na minha experiência, tá? Eu tinha muito problema inconsciente com meu pai, com a minha mãe. Culpava o meu pai e a minha mãe de várias coisas, tudo inconsciente. E assim, isso só me levou à ruína. E eu percebia esse padrão. Queria ir pro mais, eu perdia. Eu queria ir pro mais, eu perdia. E pra quem que eu pedi ajuda? Aí eu te faço a pergunta. Quando tudo dá errado com você, quem é a pessoa que você pede ajuda? Possivelmente, a pessoa que você pede ajuda é a pessoa que você quer culpar pelo seu resultado. É a pessoa com que você sente que tem dívida com você. E eu fiz isso um pouco com a minha mãe e um pouco com meu pai, porque eu achava que os dois me deviam alguma coisa e eles não me devem nada. E assim, gente, esse vídeo poderia ficar muito extenso se eu fosse entrar em detalhes, tem muita coisa que dá pra falar aqui pra vocês sobre isso, mas eu queria fazer só uma síntese mesmo de como realmente a minha vida deu uma guinada depois que eu tomei a responsabilidade da minha vida e fiz o que era necessário fazer. Eu precisei sim cortar e deixar os meus pais de lado pra poder avançar. E eu até falo pra algumas colegas minhas assim, gente, vocês têm que deixar seus pais em paz. Você precisa, se você quer avançar, se você quer dinheiro, se você quer prosperidade, você vai precisar sair de perto dos seus pais. E não é por culpa dos seus pais. É por sua culpa. É porque você não consegue ser a adulta que precisa ser e conseguir separar que agora é com você. Eu chegava todo dia no espelho e tinha que falar pra mim, Natália, agora é comigo. Agora é comigo. Eu sentia travar um negócio de dinheiro e falava, pai, beijo, te libero, obrigada por tudo, você é maravilhoso, mas agora é comigo, tá? Agora é o que vou fazer, agora é o que vou. E eu tinha que fazer essa programação todo dia. E ainda hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Porque é tanta coisa que a gente passa. Gente, eu costumo falar, e através das minhas gnoses, né? Que a lei da atração, esses negócios que a gente vê aí de visualização, é a ponta do iceberg. O negócio é muito mais profundo. Eu falo que essa questão da lei da atração, ela é como se fosse uma porta de entrada para você ser fisgado, porque você só não tem aquilo que você quer porque você não tá disposto a fazer as escolhas que você precisa fazer. E eu falo isso assim porque antigamente eu ia mandar uma merda se alguém falasse isso pra mim, porque eu achava um absurdo me culpar porque eu não podia não ter resultado. Mas, gente, não existe nada fora da gente. Nada, nada. Não existe nada fora da gente. E quando eu tive a minha experiência com a ayahuasca, que eu via sempre que eu tentava, a experiência que eu tive, tá? Sempre que eu tentava ir pra um relacionamento, que eu tentava, mas eu queria carregar os meus pais, aí vinha, eu lembro dessa voz até hoje. Você tá vendo o que você tá fazendo? Você tá vendo que você tá tentando salvar quem não precisa de salvação? Seus pais são maiores que você. Deixa seus pais em paz. Então, sempre que eu vejo que a minha vida tá querendo travar, que eu tô querendo me intrometer, que eu tô querendo... Eu escuto essa voz e falo, ó, é com vocês. Às vezes, eu lembro, a minha mãe às vezes me pedia pra eu poder me meter nas coisas deles, assim, pra ajudar, né? Eu falo, mãe, você sabe, você é capaz. Eu sou pequena. Eu sou menor que você. Você sabe o que é melhor. Você que sabe. Eu não me meto mais na vida deles. Não me meto. Antes eu tinha aquela vontade de proteger, de fazer, de... E a minha vida tudo dando errado. Eu não sabia por quê. Hoje, assim, mãe, você é capaz. Você é melhor que eu nisso aí. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer.
Ai, mas o teu pai, isso para aquilo. Nossa, o pai? Imagina, o pai é adulto, ele sabe o que ele faz da vida dele. Então, assim, observa como você é com relação a isso, sabe? E eu não tô dizendo, assim, que vocês não têm que se preocupar com o pai de vocês, com a família de vocês. Mas, gente, dois fudidos não conseguem salvar outro fudido. Entendeu? Como que você vai querer salvar alguém se você também tá na merda? Agora, quando você tiver, né, bem, maravilhoso, próspero, abundante, o que te impede de você voltar e ajudar? Agora, o que eu comecei a perceber? Como que eu, lascada, vou ajudar outro lascado? Entendeu? Porque como que eu vou querer me achar superior pra querer ajudar minha família? Aonde que eu vou fazer isso, entendeu? E eu lascada, ferrada. Então, assim, eu aprendi a tomar conta da minha vida. E, gente, eu não quero deixar esse vídeo extenso, eu acho que eu até falei demais aqui, trouxe vários pontos aqui interessantes que poderiam virar vídeos específicos, mas o resumo disso é, assim, eu falo pra vocês, assim, que a chave tá do 0 aos 7 anos. Observa o que você viveu do 0 aos 7 anos, porque se você sente que tá travado, que a tua vida não vai, você tá lá tentando fazer, o negócio não funciona, tem algo que você ainda está olhando do 0 aos 7 anos. E tem um livro que fala sobre isso, que é do Joe Dispenza. Leia esse livro, é O Poder Sobrenatural, alguma coisa assim, é Como se Tornar Sobrenatural. E esse livro, eu tentei ler ele 3 vezes, eu não entendia. Quando eu comecei, depois que eu fiz a Ayahuasca, eu li ele o mês de janeiro inteiro e eu consegui entender tudo que tava ali. Esse livro, ele tem uma frase, um momento que ele fala assim, que é como se eu estivesse tentando botar uma força pra criar uma nova realidade e toda a minha energia vital, toda a energia vital do meu corpo está presa olhando pra um problema do passado. Então, assim, duas forças opostas não cria algo novo. Se eu tô tentando criar algo novo e eu tô com energia presa em alguma coisa que aconteceu no passado, olhando para o que aconteceu no passado, não vai dar certo. E eu me senti fazendo exatamente isso. Eu tentava avançar, mas tinha alguma coisa lá atrás que tava me segurando. Aí eu precisei fazer um processo de programação, que eu posso explicar aqui pra vocês no outro vídeo. Precisei me curar, precisei deixar os meus pais em paz. Aí as coisas andaram. Então, gente, observa, analisa, nada, assim, nada vai funcionar sem você fazer a sua parte. Vocês precisam se tornar responsáveis pela sua vida e deixar os seus pais em paz. Essa questão de pai e mãe, assim, é um assunto muito extenso e não tem a ver com ele, sabe? É sobre você, é sobre como você presenciou, porque... Gente, pesquisem depois da Cristina Cairo. Ela fala sobre isso. O pai representa todas as visões masculinas que você tem. E a mãe é o feminino. Então, às vezes, não é sobre os seus pais. É, às vezes, sobre o que você tem sobre alguma pessoa que representa seus pais. Pro seu inconsciente. Então, assim, são muitos aspectos, muitas camadas que precisam ser tomadas com cuidado. Mas eu espero que nesse vídeo tenha trazido um pouco de luz pra vocês do que pode estar acontecendo aí. E queria contar um pouco de como aconteceu. A minha vida hoje tá incrível, eu ainda não tô do jeito que eu gostaria, porque assim, eu quero ir pro mais, eu quero fazer mais ainda. Eu estou fazendo vários outros estudos, até de ocultismo, porque eu percebi que isso, a lei da atração é a ponta do iceberg. Então, se você quiser também saber sobre ocultismo, sobre as coisas que eu tenho estudado, feito de gnose, que me ajudou também em muitas coisas, eu poderia falar muito sobre isso também. E assim, é nunca parar de estudar, gente. Eu não paro de estudar nunca. Olha, eu tenho 300 mil livros aqui, tenho o meu Kindle que tá cheio de livro também pra ler. E o universo é muito extenso, tem muita coisa, sabe, pra você estudar. E tudo bate da mesma coisa. Não adianta eu colocar uma força se eu ainda tô presa em algo do passado. Eu preciso remover os meus filtros mentais do passado que estão impedindo o meu futuro de acontecer, tá? Espero que tenha feito sentido pra você. Se você tem alguma orientação, algum feedback, alguma coisa específica, deixa o seu comentário aqui, já me segue. Eu vou tentar postar algumas coisas que eu tô devendo pra vocês, principalmente sobre a jornada do herói. Vou tentar fazer esse vídeo hoje e já coloco aqui também, tá bom? Um beijo!